Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero saber de vocês como as imagens são construídas, como podemos formar imagens, quais são os elementos da linguagem visual. Enquanto roda a vinheta, você dá like no vídeo e pensa numa resposta. Hoje nós vamos falar dos elementos que compõem a linguagem visual. Toda arte apreciada pelo nosso olhar de forma criativa é conceituada como arte visual. Abrange a pintura, o desenho, a gravura, a fotografia, o cinema, a escultura, a arquitetura, o web design, a moda, entre outras. Uma obra de arte visual, naturalmente, apresentará um assunto, uma expressão e uma composição. O assunto é o tema, é o conteúdo da obra. A expressão é a interpretação pessoal do assunto feita pelo artista que concebeu essa obra. E a composição é a organização dos elementos visuais presentes na obra. Esses elementos visuais é que determinam a estrutura da obra. Ah, mas professor, o que são elementos visuais? Bem, existem alguns elementos básicos que compõem a linguagem visual, ou seja, existem os elementos que compõem uma imagem. São eles o ponto, a linha, a forma, a cor, a textura, a superfície, movimento e direção. Ao combiná-los entre si, podemos criar imagem. Hoje vamos conhecer um pouco mais do ponto, da linha, da forma, da textura e da cor. Quando tocamos a ponta do lápis ou de uma canetinha no papel, obtemos aí um ponto. O ponto é a unidade básica de representação visual. É onde tudo começa, é a partir do ponto que surgem todas as outras formas. Quando colocamos eles em fila, criam a ideia de uma linha. Multiplicados, eles ampliam seu poder de comunicação e expressão, bem como sua disposição, distanciamento e cor sobre uma superfície. Sugerem ideias, sensações, movimento, ritmo, luz, sombra e volume. Nas artes visuais, o ponto é bastante utilizado e alguns artistas utilizam a técnica de pintar com pontos, que ficou conhecida como a técnica do pontilhismo. Quando um ponto se movimenta, ele gera uma linha, ou podemos dizer que uma linha é uma sequência de pontos. Uma linha é uma marca contínua ou com aparência de contínua. Também pode ser definida como um ponto em movimento quando traçada com a ajuda de qualquer instrumento sobre uma superfície, chama-se linha gráfica. As linhas definem as formas e as figuras. É o sinal mais versátil e essencial do desenho, pois pode sugerir sentimentos, movimento, ritmo e intensidade. A partir de um ponto, nós podemos traçar uma linha. Essa linha deve ser entendida como força e direção e não apenas como linha de contorno. Isso quer dizer que as linhas direcionam o nosso olhar diante da imagem. Assim, elas também podem gerar sensações psicológicas como paz, agitação, entre outras. Quanto à forma, as linhas podem ser reta, ondulada, mista, curva, quebrada. Quanto ao traçado, elas podem ser de traços finos, suaves, traços largos e energéticos, tracejada e pontilhada. E quanto à direção, elas podem ser paralelas, convergentes, divergentes, perpendiculares. Vamos ver os tipos de linhas e suas aplicações. A linha reta, traçada de maneira firme, contínua, pode dar uma impressão de rigidez e dureza. A linha reta, quanto à sua posição, ela pode ser vertical, horizontal e inclinada. A linha vertical indica equilíbrio.
Aparece em muitas obras de arte como expressão de espiritualidade e elevação. A linha horizontal, ela indica repouso. Também pode expressar quietude. A linha inclinada, ela faz parecer que algo está prestes a se movimentar, sugere instabilidade e movimento. Quanto à direção, a linha ela pode ser curva, sinuosa, ondulada, espiral, quebrada ou mista. A linha curva, traçada da mesma maneira, pode sugerir suavidade e sinuosidade. A linha sinuosa ou ondulada é uma sequência de linhas curvas e sugere movimento suave e ritmo. A linha espiral indica um movimento envolvente, que vai do centro para fora ou ao contrário também, e é um tipo de linha curva. A linha quebrada, ela indica movimento, forma-se combinando linhas retas. A linha mista, o nome já está dizendo, são vários, 2 ou mais tipos de linha. Indica a sensação de desorganização. As linhas, elas nascem do poder de abstração da mente humana, uma vez que não há linhas corpóreas no espaço natural. Elas só se tornam fato físico quando são representadas pela mão humana. Independente de onde seja utilizada, a linha é um instrumento fundamental da pré-visualização, ou seja, ela é um meio de apresentar em forma palpável, concreta, aquilo que só existe na nossa imaginação. Nas artes visuais, a linha é o elemento essencial do desenho, seja ele feito à mão livre ou por intermédio de instrumentos. A forma é o aspecto exterior dos objetos reais, imaginários ou representados. A linha, ela descreve uma forma, ou seja, uma linha que se fecha dá origem a uma forma. Cada uma das formas básicas possui características específicas e a cada uma se atribui significados. A partir dessas formas é que se cria as demais figuras geométricas. As figuras geométricas fazem parte de nossa rotina, apesar de muitas vezes não nos darmos conta. Elas estão presentes na própria natureza, nos objetos e nas imagens. Existem 3 formas básicas: o quadrado, o círculo e o triângulo. Cada uma das formas básicas tem suas características específicas e a cada uma se atribui uma grande quantidade de significados. A partir das formas básicas, existem outras figuras geométricas. Então, a partir do quadrado, do triângulo e do círculo, existe também o retângulo, o pentágono, o hexágono, a elipse, o losango, o trapézio, dentre outras figuras geométricas. As figuras geométricas estão presentes na natureza. Basta observarmos como elas formam e dão plasticidade às paisagens e seu entorno. Em nosso cotidiano, percebemos essas formas nos objetos, utensílios, brinquedos, jogos e imagens em geral. Nas artes visuais, as figuras expressam sensações, abstracionismo, volume e dimensões também. A textura é o elemento visual que com frequência serve de substituto para as qualidades de outro sentido, o tato. Na verdade, porém, podemos apreciar e reconhecer a textura tanto através do tato quanto da visão, ou ainda mediante uma combinação de ambos. Textura, nas artes plásticas, é o elemento visual que expressa a qualidade tátil das superfícies dos objetos. Para começar, ela pode ser classificada como natural, que é quando ela é encontrada na natureza, ou artificial, quando é produzida pelo ser humano. Ela simula texturas naturais ou cria novas texturas. A textura natural de alguns animais, como o camaleão, por exemplo, pode ser modificada quando ele simula outra cor de pele. O homem também simula texturas naturais em suas vestimentas, como é o caso dos soldados camuflados. Aquela estampa é para simular, não é, as folhagens e eles conseguirem aí se camuflar na natureza.
As texturas, elas podem também ser divididas em visuais, óticas e táteis. A textura visual ou ótica possui apenas qualidades óticas. Ela mistura e simula as texturas táteis. Exemplo, uma pintura que cria o efeito da maciez de uma pétala de rosa ou pelo do animal. A textura tátil possui tanto qualidades visuais quanto táteis. Existe textura tátil em todas as superfícies e esta nós podemos realmente sentir através do toque ou do contato com a nossa pele. A cor é um elemento de comunicação visual de grande relevância, pois está recheada de informação e que permite uma impressionante experiência visual. Cada uma das cores possui significados associativos e simbólicos, permitindo a existência de um vasto leque de significados para o alfabetismo visual. A cor é um elemento fundamental na linguagem visual, influencia o nosso comportamento, transmite mensagens e sensações. No nosso cotidiano, a cor está bastante presente e muito utilizada. A cor é o elemento visual caracterizado pela sensação provocada pela luz sobre o órgão da visão, isto é, sobre nossos olhos. O pigmento é o que dá cor a tudo o que é material. Ao falarmos de cores, temos duas linhas de pensamento distintas, a cor-luz e a cor-pigmento. A cor-luz pode ser observada através dos raios luminosos. Cor-luz é a própria luz que pode se decompor em muitas cores. A luz branca contém todas as cores. No caso da cor-pigmento, a luz é que, refletida pelo material, faz com que o olho humano perceba esse estímulo como cor. Os pigmentos podem ser divididos em dois grupos diferentes, os transparentes e os opacos. As cores pigmento transparentes são mais utilizadas nas artes gráficas, nas impressoras coloridas, entre outros meios de produção. As cores pigmento opacas são geralmente utilizadas nas artes plásticas, nas pinturas, nas colagens, são mais populares, portanto, são mais conhecidas pelos estudantes da escola básica, que a gente utiliza muito. Os dois extremos da classificação das cores são o branco, que é a ausência total de cor, ou seja, a luz pura. E o preto é a ausência total de luz, o que faz com que ele não se reflita nenhuma cor. Essas duas cores, portanto, não são exatamente cores como a gente chama ou conhece, mas características da luz. Tanto a cor luz quanto a cor pigmento, seja ela transparente ou opaca, elas se dividem em cores primárias, secundárias, terciárias, cores neutras, quentes e frias, complementares, análogas. As cores primárias são aquelas consideradas puras, que não se fragmentam. São elas o amarelo, o azul e o vermelho. As cores secundárias, elas são obtidas através da mistura em partes iguais de duas cores primárias. São elas o verde, o laranja e o roxo. A gente mistura o azul mais o amarelo, obtém o verde. A gente mistura amarelo mais vermelho, obtém laranja. Mistura o azul e o vermelho e obtém o roxo. As cores terciárias são obtidas pela mistura de uma primária com uma secundária, ou a partir das primárias em proporções desiguais. As cores terciárias são o vermelho arroxeado, vermelho alaranjado, amarelo esverdeado, amarelo alaranjado, azul arroxeado e o azul esverdeado. As cores neutras, que é o preto, o branco, embora sejam consideradas como ausência e totalidade das cores luz, no entendimento das cores pigmento são também conhecidas, juntamente com o cinza, mas elas não se encontram no círculo cromático. Como é bom falar de arte, não é mesmo?
É incrível como a arte nos transporta e torna a vida mais colorida e mais feliz. Bem, o nosso desafio hoje é utilizar a técnica do pontilhismo misturado com as linhas e também com texturas. Criar uma linda pintura, trabalhando também com essa mistura de cores. Para fazer o pontilhismo, você pode usar os dedos, pincel, cotonetes, canetinhas coloridas. Pode misturar com grãos como milho de pipoca, feijão, arroz. Pode utilizar barbante, lã para representar as linhas aí na sua composição. Caprichem aí nas produções e vamos fazer arte. Não esqueçam de dar like no vídeo. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo.